Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde e quando você estiver. Começa agora o Sport Insider, nosso programa para falar sobre negócios do esporte. E hoje a gente volta a falar de basquete. Tivemos um episódio para falar de basquete brasileiro. Hoje o nosso o escopo, a nossa visão aumenta. A gente vai falar de NBA. E a gente vai conversar com o Arnon de Mello. Tudo bem, Arnon? Tudo ótimo, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Arnon é diretor executivo da NBA e você cuida de América Latina mais Canadá. Exatamente. Então, minha primeira curiosidade já é aí. Por que o Canadá foi acoplado a essa estrutura latina? Eu tô na NBA já são 13 anos, né, quando eu fui contratado para ser a pessoa para abrir o escritório da NBA. Isso até é uma coisa curiosa, porque às vezes perguntam, poxa, vocês fazem um trabalho tão legal na NBA, por que não trazer a NFL, o beisebol, né? Então a gente não representa, né, a NBA, nós somos um escritório, né, e funcionários da NBA nos Estados Unidos. Somos contratados pela empresa que está aqui no Brasil, mas é a NBA. E isso faz uma diferença, né? No jeito que a gente se posiciona, no jeito que a gente comunica com os nossos fãs. E é assim ao redor do mundo. Acho que já são 15 escritórios. Ultimamente já abrimos, né, nesse último ano, 4 escritórios na África. Lá temos uma liga, podemos falar isso mais para frente. Mas enfim, esse é o porquê, né? E até para fazer essa diferenciação, e quem não é do nicho entender, daria, por exemplo, para a NBA ter agências contratadas para representar os seus interesses comerciais. E aí essa é a grande diferença, essa né? É a grande diferença. Entre uma agência, um terceiro que te representa. Não, a NBA ela está presente com o próprio profissional. E essa às vezes até é uma dificuldade que a gente tem, porque algumas empresas elas têm agência e pedem, né, que a agência as represente, né, quando a gente quer fazer algum tipo de parceria e negócios. E a gente não pode, né, tratar com agências, seja ela do nosso lado ou até do lado do cliente, às vezes, se ela realmente está tratando somente pelo cliente, sim, mas com intermediários, não. Isso, às vezes, né, a gente vê alguns problemas com relação a isso para poder expandir realmente em mercados onde a gente não está, né? Por exemplo, na Europa a gente tem um escritório em Londres e um em Madrid, mas não temos na Itália, nem na Alemanha. Então, para você conseguir cobrir aquela área inteira é mais difícil. Assim também como na América Latina a gente tem um escritório aqui em São Paulo, na cidade do México, mas não estamos em Buenos Aires. Então, desde esse escritório aqui de São Paulo que a gente trata, né, com outros mercados na América do Sul, como a Argentina, Colômbia e tudo mais. Mas se perguntou sobre a questão da diferença, né, do Canadá para a América Latina. No Canadá nós temos lá o time, né, o Toronto Raptors, já chegamos a ter 2 times, hoje temos um. E no ano que vem, a partir do ano que vem, a gente vai ter um time também, uma franquia da WNBA, né, da Liga Feminina, que será o Toronto Temple. Isso também vai ser incrível, porque esse ano você deve estar acompanhando nessa revolução no esporte feminino, que é uma coisa muito legal de se ver. E eu acho que a NBA e a WNBA estava muito bem preparada para absorver essa demanda e interesse, né, do esporte. Então a gente já é uma liga estruturada, né, do basquete feminino há muitos anos, creio eu mais de 20, posso estar errado aqui, mas essa é a minha percepção. E agora, nesses últimos 2 anos, realmente teve uma explosão incrível, né, e a gente está vendo os resultados agora. Eu perguntei do Canadá, porque a minha curiosidade é se eles estão mais próximos, não só geograficamente, mas culturalmente dos americanos, por que não gerir o Canadá a partir dos Estados Unidos? É uma ótima pergunta. Eu vou te falar, eu acho que essa mesma pergunta, eu acho que os próprios canadenses, às vezes, agora que eu tem um ano que eu assumi a operação lá, e eu vejo isso no semblante, né, de alguns parceiros, né, e ele olha assim, né, e fala, são muito simpáticos, né, canadense, não sei se você tem, né, amigos, enfim, mas é realmente um povo muito hospitaleiro, que sempre me senti muito bem acolhido lá. Mas eu sinto uma certa... Tiveram que ir lá no Brasil arrumar alguém para tomar conta aqui do escritório do Canadá, mas eu acho que isso tem a ver... eu sou hoje, né, o dirigente, né, não me considero um cartola, mas eu sou o funcionário hoje mais antigo que toma conta de região na NBA inteira. Né, eu estou há mais tempo lá. Então acho que foi um pouco isso. A nossa dirigente, ou a nossa diretora executiva do Canadá, foi agora ser o braço direito do nosso segundo no comando, né, que é o Mark Tatum, que toma conta da expansão internacional. E ela foi dar suporte para ele nesse nosso movimento na África e agora mais recente na Europa, que a gente pode falar também que é um negócio muito interessante. E aí
Mas falaram, e agora quem vai tomar conta do Canadá? Bota o Arnon, que já está na América Latina, é fácil, né? E a operação é muito redonda, realmente é uma questão mais de liderança de time do que qualquer outra coisa. Eu estou achando ótimo, porque eu estou conhecendo um novo mercado, um mercado onde a gente tem um time, que até então, para mim, era muito distante, né? Assim, porque o que a gente faz no Brasil é diferente do que faz no México e agora é diferente do que faz no Canadá, apesar de ser a mesma liga e as receitas saírem do mesmo, quase que do mesmo lugar, só que em tamanhos diferentes. Então, eu ia te perguntar sobre essa diferença do que você faz, né? Então, primeiro, uma pergunta mais estúpida. O que você faz? O que eu faço no Canadá, hoje, né, já estou um ano lá, mas basicamente é gerir o time. Nós somos 25, né, então em várias áreas diferentes. Desde a comunicação, ao marketing, a direitos de mídia, a parcerias, eventos, relação com o time. Então eu tomo conta do time do Canadá. Mas sei exatamente o que eles fazem, porque já há 13 anos eu tomo conta da operação na América Latina, que é basicamente, de novo, a mesma coisa. A grande diferença é que nós não temos um time que está ali para... porque a gente tem esse adicional que é ajudar o Toronto Raptors a ser o time do Canadá. Então, eu acabei de voltar agora, tem um mês, nós fizemos o jogo do Toronto Raptors em Vancouver. Então, claramente, o Raptors quer, né, e deseja cada vez mais ser o time do Canadá, apesar de se chamar Toronto Raptors, né? Acredito que lá não tem essa rivalidade tão grande como a gente vê aqui, Rio, São Paulo, Vancouver e Toronto não é. Tá. Não é. Enfim, a gente São Paulo sabe, e São Paulo e Rio de Janeiro, a gente talvez também não se odeia, mas existe uma certa rivalidade. Exatamente. Mas eles querem estar cada vez mais presentes e a presença se dá através das parcerias, né, dos parceiros em comum, mas também em levar o time, né, para estar presente nesses mercados, seja ele Montreal, Quebec, Vancouver, que são uma das grandes cidades lá. Tá, deixa eu te interromper, Claro. A gente vai retomar essa pergunta que eu fiz, mas só para entender, quando você diz que vocês gerem o time, é uma franquia que tem a sua própria administração esportiva, financeira, etc, etc. O que a NBA faz é amparar a expansão na parte gerir de os acordos comerciais fora de Toronto, tá, né? Porque isso é uma coisa interessante, as pessoas às vezes não sabem, né? Que os times, eles têm a presença local na cidade e tudo que é vendido, né, desde os ingressos a, né, peças de roupa na sua loja, na sua arena, aquela é uma receita do time. 50 milhas, que agora eu não sei quanto que é em quilômetro, mas basicamente é fora da cidade de Nova York, né? Seja já em New Jersey talvez não, mas já chega ali para cima ou para baixo, no outro estado, né, na Filadélfia. O que é vendido do Knicks ou do Brooklyn Nets, né, que estão no estado de Nova York, já não mais pertence a eles, pertence à liga. Tá. E isso é dividido de forma igualitária para os 30 times. Então, tudo que o Toronto Raptors faz fora do seu mercado, que é Toronto, a liga é quem toma conta e que faz em nome deles. Seja fazer uma ativação, o próprio jogo, acordos de mídia, tudo que você pode imaginar, né? Então aqui, por exemplo, no Brasil, na América Latina, nós somos os agentes, né, de todos os times. Então quando a gente tem uma parceria com uma Hellmann's, que faz lá, né, os squeezes de mostarda, ketchup, e a gente bota lá todos os times, né, a Hellmann's não fala com o Chicago Bulls ou com o Miami Heat diretamente. É conosco e nós somos os agentes para todos os times, inclusive para a própria liga. Isso então lá no Canadá, essa é a grande diferença, né? Então podemos falar, né, esse é um assunto que eu adoro também, né, de liga. Hoje, né, sofri uma lavagem cerebral, né, enorme de como o esporte, né, é gerido e como ele acontece nos Estados Unidos, né, com as maiores ligas, e basicamente é igual a forma que elas fazem. E o tamanho, né, do valor que você consegue extrair quando está todo mundo junto. Né? Isso é uma coisa realmente muito legal de se ver. Vamos falar de liga, mas só para a gente não perder aquele fio que eu deixei aberto, você falou primeiro de como você se comporta no Canadá. E aí você tem uma equipe local, a franquia ela opera localmente por conta própria, mas no mercado externo você vai atrás acho que de patrocínio deve ser o maior negócio. Quando a gente fala de Brasil, em que não tem uma equipe, obviamente você está atrás de patrocinador também, mas eu acho que deve ter tarefas complementares ali de expansão da modalidade, etc. O que você faz no Brasil, por exemplo? A gente, muitas vezes, eu falo isso até para facilitar um pouco o entendimento. Claro que o basquete
é o cerne, né, do que a gente faz, do que a gente olha, né? Quando a gente vai conversar com um parceiro patrocinador, seja ele de mídia ou de licenciamento de produtos, a gente está falando sobre o basquete, sobre incentivar uma vida ativa para os jovens, né? Mas, basicamente, como negócio mesmo, o nosso negócio é mídia, né? Direitos sobre o nosso conteúdo. Isso é a grande parte da nossa receita. Todo o resto, ele é muito importante, mas ele serve para nos colocar no lugar melhor numa próxima rodada, onde vão ser negociados de novo os direitos. Então isso aconteceu agora, recentemente, no caso da NBA, no ano passado. Né? Então, falando assim das linhas de receita, né? Por exemplo, licenciamento de produto e lojas físicas, que aliás no Brasil é o país onde mais tem loja da NBA no mundo, é no Brasil. Você fala, mas é uma receita enorme? Receita por receita, quando é comparado no grande bolo? Não. É uma importância tão grande que eu não posso te... Assim, eu esqueço as vezes, né, as ocasiões, foram tantas ocasiões onde eu sentei na mesa de negociação e a pessoa, ou o parceiro que estava do outro lado, falou, puxa, andei no shopping aqui, shopping no Morumbi, vi uma loja da NBA. Estava no Rio de Janeiro, no Barra Shopping, passei uma loja da NBA. Nossa, então aquilo no inconsciente da pessoa, claro que a gente faz isso pelos fãs, principalmente, mas quando eu olho para o lado do negócio, você imagina alguém que está... Será que a NBA é forte mesmo? Será que a NBA tem relevância? E passa no shopping, vê uma loja da NBA com várias pessoas lá dentro, uma loja bem formada, com todos os produtos. Eu não sou... Né? Você estava comentando aqui, né, você acompanhar a NBA, né, ou o esporte em si, mas quando você passa, você vê uma loja, você fala... Eu não conheço, eu não sou grande fã, mas deve ser relevante, porque para ter uma loja, né, são 35, né, no Brasil. Então tem essa importância de ser uma plataforma muito mais de marketing, apesar de a gente não perder dinheiro, né, quer dizer, a gente faz receita, uma boa receita, mas o valor está muito mais na percepção e é um ponto de contato. Eu estava falando aqui do time, temos um time em Toronto, não temos um time no Brasil. Né? No México é um pouco diferente porque temos o jogo da NBA lá, mas aqui a gente não tem. Então, onde é o ponto de contato nosso com o nosso fã físico? Acaba sendo a loja. Né? O parque também, que eu gostaria de falar um pouco, que é um case, né, da NBA no mundo, não tem outro lugar, só aqui no Brasil. Mas então o que a gente faz é isso. A gente gere os acordos de mídia, que muitas vezes são acordos locais. A gente tem os acordos globais. Então, quando eu entrei, só tinha um, que era com a ESPN. E eram 2 jogos, se eu não me engano, que a gente tinha na TV fechada, né? Na TV paga, e mais nada. Chegamos a ter, eu já perdi conta hoje, mas já chegamos a ter 15, 17 jogos por semana, entre TV paga, nosso canal do YouTube, TV aberta, e o nosso League Pass, que é o nosso Netflix, né? Que você comprou o passe, você tem acesso a todos os jogos. É o streaming próprio, né? É o streaming próprio. Então, esse é o principal. E o que a gente faz do entorno disso é para a gente continuar crescendo a nossa base de fãs e ser mais relevante para na próxima rodada de negociação de direito que isso cresça e isso tenha acontecido. Legal. É bom ter essa noção de que a sua principal linha é direito de transmissão. Então quem negocia com o Globo, ESPN, etc, são vocês. E tendo o foco nisso, você trabalha tanto o patrocinador, as ativações de marca, quanto os licenciamentos e as lojas com uma maneira de mostrar que a NBA é grande, está se expandindo, porque quando essa percepção de valor se cria, na próxima negociação de televisão, você senta com argumentos mais fortes. Exato. A estratégia basicamente é essa. E a gente comentava antes, e eu disse a você que eu não entendo nada de basquete dentro da quadra, não entendo mesmo. Não sou capaz de fazer uma entrevista assim. A gente tem aqui na N Sports o Fernando Medeiros, que faria uma entrevista muitíssimo melhor do que eu nesse sentido. Só que nos negócios são assuntos mais próximos, né? Então, a lógica que a NBA tem comercial, ela vai se assemelhar à do futebol, vai se assemelhar à do basquete brasileiro, enfim, mas com diferenças. E aí, entrando no caso da Liga, uma grande diferença que tem, inclusive, eu não costumo fazer comparações entre futebol brasileiro, sul-americano, europeu e esportes americanos, porque são planetas diferentes. Futebol tem primeira divisão, segunda, terceira, quarta, quinta, num sistema que tem acesso e descenso. O basquete não, são 30 franquias, correto? Exato. Num sistema fechado. Isso. E isso já muda tudo.
né? E os acordos, como você acabou de dizer, imagina se o Flamengo, a camisa que o Flamengo vende fora de um raio no Rio de Janeiro, essa receita fosse para um pote comum e fosse distribuído entre todos os times da primeira divisão. Isso. É tão diferente, né, que, cara, eu evito fazer comparações. Como é que foi para você? E como os times também são estruturados, né? Porque eles são de donos, né? Eu queria que você detalhasse mais isso. Diferença, como é que foi conhecer essa estrutura? Você já está há muito tempo na NBA, mas você vem do Brasil, futebol, né? Desse outro sistema. Como é que é trabalhar neste meio, nesse sistema fechado, enfim? Claro que tem... Não é que, né, você imagina, 30 bilionários, pelo menos, né? Porque cada um tem pelo menos um dono. Né? Cada um time tem pelo menos um dono, alguns têm 2 ou 3. Mas vão lá, quando sentam na mesa, no board, né? Que é quem comanda efetivamente a NBA, são 30, né? Mais o nosso commissioner, que seria o nosso CEO. Né? E não é sempre que eles concordam com tudo. E claro que você tem um time que é maior, um Lakers, um Chicago Bulls, e outros menores, como é o Memphis ou Milwaukee. Né? Então, claro que você vai ter desavenças de como, né, investir aqui ou ali, acolá, mas o que eu vejo de uma grande diferença é que, para usar um termo mais chulo, mas o pau quebra na porta para dentro, e quando saem todos literalmente de mãos dadas, né, em comum acordo para aquele norte. Isso faz uma diferença incrível. Né? Porque eu vejo aqui a discussão muito, né, na questão, e claro, eu sou brasileiro, vou falar do Brasil, mas uma discussão, né? Mas tal time não posso permitir, ou mesmo se isso não é falado, isso fica claro, ganhe mais do que eu, ou um pouco mais do que ele ganha, ou um percentual maior do que eu ganho. Né? E pensa-se muito pouco, fala-se muito pouco do total, né, do que o time faz hoje, na eventualidade de ter uma liga que vai todo mundo fazer mais. Mas o outro vai fazer... A minha diferença vai diminuir com relação ao outro. E aí? Mas você vai ganhar muito mais. Né? Essa é, claro, que parece muito óbvia, né? Mas num sistema onde, na maioria dos casos, os times são geridos por presidentes que estão lá por 2, 3 anos no máximo, e que no dia 1 do seu mandato já está em campanha para reeleição, eu entendo que é muito difícil. Né, a não ser que todos combinem e entendam de uma vez por todas de que, né, o bolo crescendo, dobrando, triplicando, porque esse é o potencial do futebol brasileiro. Esse é o potencial do futebol brasileiro, não há dúvidas disso. Mas é muito difícil quando você tem uma visão de curto prazo. Né? Então, quando a gente vê os times da NBA, e tem alguns agora nesse momento, eles falam assim, bem, agora... vamos dar uma estancada, ponto final aqui, vamos ter 3 anos, 4 anos de reconstrução. Não é reconstrução porque o time tá com dívida, está com grandes problemas. Não é isso. É reconstrução em volta do talento. Vamos pegar claro que basquete é mais... Não é que é mais simples, mas como são 5 jogadores em quadra, são 15 no máximo no banco, eu acho que é isso, de 12 a 15, não passa disso. Ao contrário, né, do futebol, que você tem 11 em campo, mais 11 ou mais, né, no banco. Você não tem como, talvez, reconstruir, né, fazer um time em volta de 1 ou 2 jogadores. Você precisa de um pouco mais, né, um pouco mais complexo, talvez. Mas o fato é que muitos times tiram o pé, os torcedores entendem isso, né, e falam, não, estou entendendo por que a gente está fazendo isso. Porque a gente vai formar agora o time em torno do Wembanyama. E daqui a 3 anos esse time vai ser muito competitivo. No caso do Wembanyama, até... muito antes do que eles imaginavam, ele já está agora estourando, né? Mas os últimos 2, 3 anos foi de derrota atrás de derrota. Mas isso é entendido porque isso não influencia em nada, ou muito pouco, na receita do time. Porque, afinal de contas, essa é uma outra grande diferença, todos só podem gastar o mesmo, né? Tem um teto dos salários. Mas não tem times que passam? Passam, mas pagam um pênalti, né? Pagam uma taxa para todos os outros. Então, é um pouco mais complexo que isso, mas vamos falar que seja 100 milhões de dólares, né, o que todos os times têm para gastar no time. Se ele gasta 110, ele tem que pagar mais 10, botar no pote para ser distribuído entre os outros 30. Então, eles têm... E aí, como isso não foi suficiente, porque tiveram alguns donos, bilionário russo, bilionário não sei o quê, que falam, eu pago a multa e pago mais para ganhar o campeonato. Eles estão botando mais restrições que vai atrapalhar muito o futuro. Então, ele pode fazer isso, e botar 200 milhões de dólares,
mas ele vai ter problemas lá na frente no draft. Quer dizer, ele vai perder o pick dele de jogadores novos, né? E que vai desincentivar isso. Ele pode até fazer esse all-in, né? Ir com tudo para ganhar um campeonato, mas ele vai sofrer nos próximos 5, 6 anos. Então é melhor que ele ganhe logo, porque senão nos próximos 5, 6 ele vai ficar a esperar. E é uma coisa entendida e bem vista pela liga, eu acho que também pelos times, essa equiparação, essa equidade na capacidade. Não me lembro agora, 5, 6 anos ou mais, que você tem times diferentes que são campeões. Imagina então, esse é um ponto bem interessante, porque dá para... Por acaso eu editei um texto esses dias de um colunista nosso sobre isso, o Daniel Indebo, e ele conta nesse artigo justamente como a NBA, quando o Kevin Durant foi para o Golden State Warriors, era uma mudança do acordo coletivo que se faz entre os donos de franquias e os atletas, porque a negociação ela é coletiva. Naquele momento, como a NBA tinha muita receita a mais, os tetos também ficaram muito mais altos. Isso. E aí o Warriors conseguiu contratar o Durant e fazer um timaço. E ele dominou ali a NBA no fim dos anos 2010. Ali, foi campeão várias vezes consecutivas. Aí quando vem a próxima negociação de direitos, né? Porque a NBA vende os seus direitos e depois reparte uma parte deles com atletas de uma maneira coletiva. Quando eles fazem essa divisão, é aí que eles notam que perdeu-se um pouco a dimensão da parte financeira, precisa apertar de novo, e aí eles implementam, além dos tetos salariais que já existiam, o Second Apron. É isso aí, eu estava explicando que você estava contando agora, que é uma restrição adicional, que essa aqui, se você infringir ela, não adianta só pagar uma multa, você vai ter também, você não vai poder pegar o cara do draft na frente dos outros, você vai ter uma punição ali. Então, o que eu acho muito interessante disso é que a NBA ela tem a cada ciclo uma revisão desse sistema de distribuição de dinheiro para lá e para cá, porque passou demais, começamos a repetir demais o campeão, formou-se um time de grandes estrelas, a gente precisa dar um passo atrás, restringir um pouco mais, mas os donos eles confiam nesse sistema. Você não viu nenhum dono de time reclamando, mas isso não pode, como é que pode mudar a regra no meio do jogo? Não tem, quer dizer, todos eles entendem, não à toa, a gente aumentou nesse último ciclo 3 vezes a receita. Você imagina, o meu budget aqui de América Latina, do ano passado para esse ano, cresceu 3 vezes. O que a gente cresceu 3 vezes aqui? Não. Audiência? Não. Venda na loja? Não. Só os patrocínios de bet. Entendeu? Cresceu 3 vezes. Sabe? E sem o bet, tá? Isso é só de mídia. É isso, entendeu? Porque vem desse entendimento de que todos juntos serão realmente maiores. Né? E que não importa, um ano vai ser um, outro ano vai ser outro, eles vão sempre tentar, né, ganhar. Não é que também eles não tentam, né? Não é isso, mas é realmente um sistema muito diferente, do que a gente tem aqui. E requer um grau de conscientização que eu acho que não se resolve apenas com a SAF. Por exemplo, quando a gente compara esses dois mundos, a primeira coisa que a gente diz é essa: olha, lá são 30 donos e eles são donos, eles não são presidentes. Então, você tira o componente político de ter grupos, fazer coalizões, se eleger, ter que responder a promessas de campanha. Mas eu temo que mesmo se a gente tivesse 20 SAFs na primeira divisão do futebol brasileiro, a SAF do Flamengo ia querer ganhar mais do que a SAF do Avaí. E o seu CEO ou o dono dessa SAF ainda daria uma entrevista para o próprio canal, como o BAP fez, o presidente do Flamengo, dizendo: eu não aceito. Sabe quando que eu vou aceitar receber só 3,5 vezes o último colocado da primeira? Nunca. Ele disse isso. Então eu acho que vai além, assim, não é só uma questão de ser dono ou presidente, mas é uma conscientização assim que na cultura dos Estados Unidos está lá enraizado. A gente precisa criar essa noção. Né? E que, olha só, transcende também o jogo jogado, né, no campo ou na quadra. A gente vê isso e hoje a gente tem, né, estádios muito melhores do que a gente tinha, né, antes da Copa. Então a gente tem hoje uma porque antes a desculpa era essa, né? Não tem estrutura física, não sei o quê, não dá pra gente ter entretenimento, tratar o torcedor melhor. Para que vai chegar 2, 3 horas antes do jogo começar? A gente fez o nosso jogo, a gente tem um jogo que a gente faz há 34, quer dizer, já fomos agora, foi o 34º jogo no México, é o país onde a gente mais fez jogos fora dos Estados Unidos e Canadá. Foi o 34º, a gente faz todo ano um jogo lá e a gente abre a arena lá 3 horas antes.
3 horas antes, já tem 15, 20 mil pessoas dentro da arena. Fazendo o quê? Participando das atividades, das ativações. Tem coisa na quadra, tem coisa fora da quadra. As pessoas estão lá, né, no jogo de futebol americano, da NFL. As pessoas chegam às 9 da manhã, fazem seu churrasco, não sei o quê, dentro do estádio, né, dentro do estacionamento, e aí entram para dentro da arena. Quer dizer, é um programa de um dia inteiro. Aqui a gente ainda vê, apesar de toda a estrutura que a gente tem, as pessoas entrando 5, 10 minutos antes do jogo começar porque estão tomando a cerveja do lado de fora, que é mais legal tomar a cerveja do lado de fora do que tomar do lado de dentro, porque não tem nada para fazer do lado de dentro. Nem uma camiseta tem para... não, mas não faz... Quando eu pergunto, né, isso, mas não faz dinheiro vendendo camisa. Mas não é esse o ponto. Se você vai fazer dinheiro, né? Ou não. Entendeu? Presença de marca, você tá lá em algum momento você vai fazer. É só você ir na arena do Miami Heat e você vê, ou de qualquer time da NBA... A loja é uma máquina de fazer dinheiro, porque o pessoal filas, né, para comprar os produtos. Mas você tem que criar isso, não é do dia para a noite. Se você não chegar primeiro e investir, você não vai conseguir ter isso. E isso é outra coisa que eu aprendi também. Né? Na NBA, quando a gente começou, era uma folha em branco, não tinha... O que eu vou fazer? Sei lá, faz aí. Tem que ter uma parceria de mídia, tem que ter patrocinador. Resolve aí. Não tinha um plano. Hoje em dia é diferente, mas na minha época não tinha esse plano todo estruturado. A gente tinha uma direção e tudo mais. Eu entendi naquele momento que era o que eles investiram nesse mercado é a mesma coisa que a NFL está fazendo agora. Ou você acha que eles estão fazendo grandes rios de dinheiro com esses jogos maravilhosos que eles fazem, com sold out, quer dizer, ingressos vendidos todos, né? A gente vende os nossos ingressos lá na Cidade do México em 2 horas, está tudo vendido. Não é esse o problema. Se a gente tivesse 10 jogos, estariam todos vendidos. Mas é esse investimento na frente. E eu acho que isso também o futebol tem. E quando você falou dos times, eu vejo também por aí. Quer dizer, se você não tem fora todas as SAFs, se elas todas não estiverem juntas em torno de uma liga, né, para facilitar o entendimento, e essa liga estar entendendo, né, que o plano não é daqui a 3 anos termos um acordo melhor de mídia, e sim daqui a 10, daqui a 15 anos, que é sempre esse o horizonte que me foi colocado. Não era ano que vem se vai bater a sua meta ou não. É daqui a 10 anos onde é que a gente vai estar. Será que a gente vai ser relevante? Né? E o Brasil, depois de quase 15 anos, claramente tem o China e depois o Brasil. Né? E eu acho que a NFL está vendo isso também. Eles não têm a China, né? Então talvez o Brasil seja a China da NFL. Né? A gente está mais próximo, mesmo fuso horário, né, basicamente. É um esporte mais complicado, mas querendo ou não, é futebol também, né, faz o gol. Tem bola, chuta. Gente cantando, né? Em algum momento o pessoal vai gostar e vai ser atraído por isso. E realmente o entorno é tão impactante dos esportes todos americanos. Né? Eu fui há pouco tempo agora, nunca tinha ido num jogo de hóquei no gelo. É uma coisa incrível. Mesmo se você não gosta de hóquei, acontecem coisas. O produto é muito bem tratado, né? O fã é muito bem tratado. Uma questão que é muito importante para os times, né? Aliás, se um time a NBA como liga, chega para um time e fala, time, olha só, tô vendo que a sua arena é a mais antiga de todas, coloque pra gente um plano dos próximos 5 anos, você tem que mostrar pra gente, não é daqui a um ano que vem, nem daqui a 10, mas daqui a 5. Vocês precisam começar a se mexer para daqui a 7. Tá com a arena ou completamente nova, derrubar essa, fazer uma outra, ou fazer uma grande reforma para que ela esteja nesse nível. Isso, poxa, dá uma... Eu acho que, por exemplo, é um problema aqui pra gente no basquete brasileiro. Eu falo muito com o Rodrigo, CBB, LNB, LBF, né? Todas a Liga Feminina, a Liga Masculina e a Confederação, nós somos próximos deles, mas eu acho que é o problema do que vem primeiro, né? É a arena ou é o esporte, o time, ter a audiência necessária para você então ter a arena? Mas eu acho que esse é um fator aqui, sabe? Porque eu vejo que o brasileiro gosta, entende, joga, mas para você num jogo tem que ser muito fã, né? A gente precisa... Como é que a gente faz isso? Né? Para a gente ter arenas que realmente comportem e deem essa estrutura e conforto, né, para o torcedor do basquete. Ele falou na entrevista que nesta temporada, inclusive assista ao episódio com o Rodrigo Franco Montoro, presidente da LNB, que uma das grandes dificuldades, um dos grandes desafios é a reforma de arenas. Os orçamentos para reformar são altos, alguém precisa pagar essa conta, como é que a Liga pode apoiar, enfim, é um dificultador. Mas, de fato, assim, só a diferença de ter um ginásio com aquele telão central no meio, que tem os 4 lados, enfim, aquilo já dá uma mudança, né? Mas é mais do que isso, é onde o assento tá, como é que tem acesso, banheiros, etc, etc. Tudo isso impacta muito a experiência que a pessoa tem ao estar lá.
E aí tem uma questão, a NBA hoje ela está fazendo um movimento de expansão para a Europa por uma via diferente, né? Eles estão estudando de ter uma aliança com a Euroleague, ter uma liga da NBA lá. Qual que é o plano da Europa? 6 ou 7 anos atrás, já tem mais tempo, a gente sempre teve um plano também de ir para a África. Por quê? Tem muito atleta lá, muito talento, mas o ecossistema não funciona. Ao contrário do ecossistema da América Latina, tá? Porque a gente tem uma que funciona, por incrível que pareça. Temos ligas fortes, né? Vamos falar da parte do entretenimento né, desse aspecto mais fora do esporte, bota isso um pouco do lado, mas como o basquete está sendo jogado aqui é de alto nível. Na América Latina, claro, com seus expoentes, Brasil, Argentina, Venezuela, quando pode participar, né, das competições, México, Caribe, né, Porto Rico, enfim. Temos grandes mercados, né, e seleções fortes. Na África, a gente via um grande continente, né, com muitos talentos, mas infelizmente o atleta, quando chegava, já chegava muito aquém da parte física, treinaram errado, então se machucavam demais, né? E a gente falou, olha, a gente precisa ajudar, a gente precisa estar lá. Não ajudar como um negócio mesmo, fazer aqui, fomentar o negócio, criar uma estrutura, né? Ir atrás e fazer lá, porque não é possível. Tem tanto talento e o esporte é bem visto, o pessoal entende, né? Por que eu falo, eu enfatizo o entende? Porque a gente tem um grande desafio, por exemplo, na Índia. Se existem 35, 36 esportes, né, profissionais, a gente provavelmente é o 34º ou 35º na Índia. O pessoal não entende, não tem quadra. Então é um desafio enorme. Tem 1 bilhão e tantos de pessoas, que seria um grande mercado para a gente, mas as pessoas não jogam. Então não está na cultura. A gente precisa de 20 anos. E a gente está fazendo esse investimento. Quer dizer, está com esse olhar para daqui a 20 anos. Né? Mas na África, então, a gente entendeu que era o momento de ter uma liga profissional lá, Liga dos Campeões, junto sempre com a FIBA. Né, sempre em comunhão, em conjunção com a FIBA. Então a FIBA vem com a chancela, né, da grande entidade do basquete, regras, né, arbitragem, toda a parte esportiva é deles. Agora, a parte do negócio, do entretenimento, de como você constrói Se você vira um jogo vou te mandar um link de um jogo peço para o pessoal também ir no YouTube e botar BAL, que é a BAL, né? Basketball Africa League, você acha que é um jogo da NBA, visualmente. Isso é que eu falo pro pessoal aqui da LNB, olha a iluminação, olha a quadra. Não é que tem 10 mil pessoas assistindo, não tem. Mas de novo, aí vem a dificuldade, né? Mas os times lá têm que usar o mesmo uniforme, o mesmo padrão, tem um patrocinador, mas não são 20, né? Então, isso dá um grande passo, eu acho. Né? Mas enfim, então a gente formatação de produto, né? Esse é o grande lance. Porque quando você tem uma quadra que está bem iluminada, exato, que está com as medidas, não só da própria quadra, mas de patrocinadores, de disposição, limitações. É agradável, você para ver. É diferente de ver uma camisa que vira um abadá e de ter um ginásio com uma cor assim, outro com uma cor assado. Então a gente montou isso lá, a gente está indo para a 5ª temporada, né, da Liga da África. E com isso, quando a gente fez isso, falou. E aí a gente começou a olhar a Europa. Por que a Europa? Porque na Europa, assim como aqui na nossa região, na América Latina, claramente o futebol, como esporte, é o número 1. Né? Só que, você não tem uma liga, você tem a Euroliga, mas que é uma liga que não está junta com a FIBA, né? Uma liga à parte, que é onde estão os melhores times, né? Os times de mais nome e também de mais talento. Mas na parte de negócios, a gente sempre entendeu, a gente vê o tamanho do mercado de direitos esportivos e o tamanho da base de fãs de basquete em geral, e não tem match, entendeu? Tem uma discrepância enorme. Tem muito mais fã do que... O contrário. Tem muito mais receita do que tem... Caramba. Desculpa. Tem mais fã do que tem receita. Tá. Né? Isso. Então, a gente acha que a gente tem algum problema, tem potencial para crescer. Mas como fazer isso? A NBA tem um histórico e uma expertise nesse assunto.
Então a gente está lá, o nosso commissioner, né, o nosso CEO, já falou que essa é a grande prioridade dos próximos 2 anos. Como ele falou isso, eu não tenho por que não acreditar. Eu acho que a NBA vai ter uma liga, e é nesse período aí, 2, 3 anos no máximo, já vai ter uma liga funcionando lá, com a FIBA com certeza, como parceira, e talvez a Euroliga também, se quiser, né, se juntar. Né? Então não é necessariamente uma liga para se colocar em contraponto à Euroliga. Não. Pode ser que esteja junto, mas terá que ser da forma com que a NBA faz as coisas. Legal. Isso é um pouco diferente. Isso é muito interessante, porque a Europa tem um mercado de basquete maduro, né? Assim, tem campeonatos, tem equipes tradicionais, o próprio Real Madrid, Barcelona, tem times de futebol espanhóis que as pessoas conhecem pelo futebol que tem atuação no basquete, o baloncesto. Toda vez que eu vou trabalhar em balanço financeiro do Real Madrid, eu tenho que separar a folha do futebol da folha do baloncesto. Então, o desafio lá é casar, né, a Euroliga e essas grandes equipes com essa estrutura NBA para que se cresça e se fature mais. Isso daria para fazer no Brasil? Você acha que existe espaço para chegar na LNB e falar, olha, vamos fazer uma liga NBA do Brasil? Acho que sim. Se não uma liga, a gente tem uma parceria muito grande, né, com a LNB, desde acho que já vão 10 anos, né, que a gente tem uma parceria muito grande. Eles têm méritos enormes, né, porque eles caminharam logo depois do 2º, 3º ano, já caminharam com as próprias pernas. Tem uma liga muito enxuta, muito bem administrada. Eu posso falar isso porque você imagina, é uma empresa americana que fez uma due diligence numa liga, a gente virou aquilo de ponta cabeça 3 vezes, tinham mais de 30 advogados trabalhando naquele negócio. Foi o primeiro negócio que a NBA fez com uma outra liga no mundo, foi o que a gente fez aqui com eles. Então, assim, a gente tem uma tranquilidade muito grande de falar nisso. Com a CBB também, a gente sempre teve uma ótima relação e fazem um grande trabalho também. Eu acho que a gente precisa mais da infraestrutura que a gente já falou aqui antes, né, para a gente dar esse próximo salto, porque a gente tem a camisa também, que ajuda muito. Então, quando a NBA entrou e fechou essa parceria com a LNB, a gente acho que deu o primeiro passo, pelo menos na credibilidade, na transparência e na segurança dos times que estavam fora de falar, poxa, se a NBA está dentro, acho que dá para... É sério, né? Porque a gente teve momentos que a liga começou, não acabou, né? A gente teve momentos meio turbulentos no basquete, já, graças a Deus, já fazem alguns anos. Mas então aí nesse momento, né, o Vasco voltou, o Corinthians que estava fora voltou, o Palmeiras voltou e depois saiu, o Flamengo sempre esteve. Tô falando dos times de camisa, né? O Cruzeiro há pouco tempo também voltou na 2ª divisão. E isso fortaleceu muito, né? Porque eu acho que o basquete é muito legal porque tem uma coisa do... Eu aprendi isso, né? Durante essa passagem, fui algumas vezes a Mogi. Mogi é uma coisa incrível, você pega um táxi lá, você fala... O taxista não sabe o que está acontecendo no futebol, mas ele sabe o que está acontecendo no basquete, né? Franca, Bauru, né? São centros, assim, não se fala em outra coisa que não basquete. Então, assim, tem é muito bom ter esses times, inclusive também o Pinheiros e o Paulistano, que há uma tradição ali muito legal, apesar de serem clubes, né, associativos, enfim, fechados, né? Mas é muito... Eu vejo um valor grande nisso também. Mas não há dúvidas que os times de camisa trazem essa outra parte que é a paixão, né, pelo esporte. E você vê um jogo de basquete com esses times, seja o Flamengo, São Paulo, Corinthians, toda sexta é um gol, né? Então é muito legal, né? Eu trago assim os gringos lá para verem, quando, né, já vieram algumas vezes ver os jogos, eles ficam impressionados, que é como os jogos do leste europeu do basquete, né? Uma outra, né, fizeram essa pergunta pro Jokic, né? E aí, você vai jogar sua primeira final aqui da NBA e tá nervoso? Ele falou, nervoso? Nunca viu como é que é lá no meu país, não? Como é que eu jogava antes? Aqui é moleza, pô. E essa isso. Viralizou, né? Essa entrevista é incrível. Mas é isso, né? Então acho que a gente tem muito a dar também, né? O olhar do brasileiro para o esporte, nessa paixão, né? É diferente, né? Teve uma vez muito interessante, quando o Flamengo foi jogar na primeira vez em Orlando, eu tive que ir pessoalmente falar com o cara da mesa, né? Que tomava conta do som, né, da luz, desse negócio, né, da apresentação do jogo. Porque lá nos Estados Unidos, os jogos de basquete, né, você tem aquela hora que fala assim, todo mundo, né, eles fazem aquelas musiquinhas, agora defense, né, defesa, agora ataque, agora todo mundo canta, agora todo mundo abaixa, né? E eu falo para ele, olha, a arena aqui, você deve ter percebido, a gente tá com muito mais da metade, né, os torcedores com camisa do Flamengo.
o pessoal não toca. Eu nem sou flamenguista, né? Meu pessoal, eles gostam de cantar. Se você botar a música no meio, você mata os caras. Deixa os caras cantarem. Não bota música nenhuma. Os caras não botaram e a torcida cantava, né? Todos os cantos da torcida do Flamengo. E é incrível, né? Porque lá é uma torcida muito mais, assim, é legal, né? Mas é coordenado, não é espontâneo como é a nossa, como não tem nada. Tiveram que, com a criatividade, né, suprir essa falta, né, do entretenimento e passaram a ser o próprio entretenimento do futebol, que é muito legal. Então acho que não é que tudo é ruim, né? Tem muita coisa legal. Não sei se eu deveria admitir isso diante de um grande executivo da NBA, mas eu acho a cultura americana nesse sentido um pouco cafona, assim. Essa coisa do ataque, defense, e aí a câmera do beijo, poxa, muito legal, tal, mas a nossa cultura de consumir esporte, apesar da gente ter coisas para aprender e para se acostumar, como chegar antes no estádio, ter mais entretenimento, se divertir mais, ser mais seguro, ser um evento para a família, a gente tem muito a aprender com os americanos nesse sentido. Mas a gente tem coisas nossas aqui, como essa que você acabou de citar, de deixa a torcida do Flamengo cantar, porque vai ser uma experiência diferente, cara. É muito mais legal do que eu tava sentado ali embaixo, né? E eu via a feição dos americanos, porque não é que só tinha brasileiro, né? Olhavam aquilo. É mágico, né? O que está acontecendo? Eles estão cantando o tempo todo. Né? Não é nem o time deles, da casa, não sei o quê. Então é um negócio muito legal. Que realmente é o que você falou. Não sei se eu usaria essa palavra que você usou, mas eu concordo com todo o resto. Mas eu consigo ver o que você está falando, porque realmente... E também me incomoda, né, nesse sentido. Mas, também, de novo, outra coisa que eu comecei a ir a jogo de basquete, não sou um grande entendedor. Acho que entendo um pouco do negócio, mas do esporte eu deixo para os experts falarem, avaliarem. Mas eu comecei a assistir quando eu estudava nos Estados Unidos. Minha mãe, né, por sorte, me levou para ver 2 ou 3 jogos com o Michael Jordan, né, em Nova York. E como todo mundo torcia naquela época pelo Chicago Bulls, eu decidi torcer pelo Knicks, que nunca ganhou nada, né? Mas ver o jogo, eu tenho uma experiência muito clara e vívida até hoje comigo de ir a esses jogos com a minha mãe, porque ela queria e sempre quis, né, ir ao jogo, não porque ela gostasse do jogo de basquete em si. Ela não, fora o Jordan, ela não sabia o nome de nenhum outro jogador. E mesmo o Jordan não estava nem aí. Mas o que ela sempre, pelo olhar dela, eu via isso, o que ela estava ali para ver era o espetáculo, né? Eram os caras correndo para cima e para baixo, fazendo cesta, todo mundo aplaudindo, né? Comprar pipoca, comprar camiseta. Ela estava ali como se ela tivesse ido, né, ver uma peça de teatro ou um cinema, que é isso. Então, aquilo me marcou tanto que hoje a gente não tem jogo da NBA no Brasil. No entanto, o esporte e a marca só crescem, né? Porque é você realmente ter esse olhar não só para o torcedor, nosso super torcedor, nosso super fã, mas também para as outras pessoas que entendem na marca, veem coisas diferentes, né? No nosso caso, está muito ligado à cultura, né, em geral, mas né, desde a música, parte fashion, né, a cultura da celebridade, dos influenciadores, né, tudo isso movimenta, né, o joguinho de videogame, né, a gente não pensa muito nisso, mas é uma das grandes entradas para o esporte do basquete, é o videogame. Também acredito que também para o futebol. Todo esporte, né? Meu filho, né? mais novo, começou a se interessar realmente pelo futebol. Quando ele começou a jogar o videogame, ele sabia o nome de todos os jogadores, queria ver o jogo, né? Acredito que isso aconteça com muitos esportes. Mas tem várias entradas, então você determinar qual é a entrada certa, não, você só pode ou você só será visto ou reconhecido como um fã se você souber as regras ou não sei o quê, entendeu? Então a gente deixa isso muito aberto, né? A gente peca nisso no Brasil, porque tem esse julgamento de se você Quem é você para falar? É torcedor ou não é, se você não está aqui todo jogo, se você não está sofrendo como eu, você mas de fato, nesse sentido, acho que a gente tem que aprender com os americanos. E aí você estava falando de Michael Jordan, né? E dessa experiência de ver os atletas. A NBA tem um fenômeno relativamente recente de muitos atletas estrangeiros estarem triunfando dentro de quadra. Não me peça para citar 20 nomes, porque eu não vou saber, mas eu vou saber, por exemplo, que o Luka Doncic, que era do Dallas Mavericks, assim, um ícone, uma grande estrela, e eu tenho um amigo que é muito fã dele, apaixonado pelo Doncic, que ficou arrasado quando ele trocou de franquia, inclusive. Qual é a oportunidade em termos de negócio
nesse sentido? De você ter atletas do leste europeu, atletas da África, eventualmente um brasileiro. Quanto que isso ajuda no teu negócio? Essa é uma questão muito boa, porque a NBA fala muito sobre isso, né? E eu, como tenho esse espectro agora de muitos anos, eu vi momentos, a gente tem um momento agora, atual, que eu acho que é entre aspas, o pior momento, né? Para essa comparação, assim, quantos atletas temos lá? Temos o Gui Santos, que é um menino incrível, né? Um cara nota 1000, né? Eu tive com ele o ano passado no Jogo das Estrelas, ele esteve lá ativando com a gente. Enfim, é um cara que eu, torço muito por ele, porque as pessoas dizem o seguinte, que é muito mais fácil entrar na NBA do que ficar na NBA. Então ele já está no seu segundo ou terceiro contrato, está no Golden State, né? Que é um time, é muito bom porque é um time muito bom, mas também de um outro lado, de novo, de uma pessoa que não é um expert, tá? De repente a gente fala depois com o Fernando para ver se ele concorda com a minha avaliação, mas você está num time desses também, vem um medalhão, você vai sendo empurrado, né, mais para o fundo do banco, né? Mas a gente teve um momento ali antes das Olimpíadas, acho que, se não me engano, foi 2014 ou 15, onde a gente chegou a ter 9 brasileiros na NBA. Você imagina que hoje o país com o maior número de jogadores fora né, que não é americano é o Canadá, que tem 22, 23. A gente chegou a ter 9 no mesmo ano. Isso ajudou a gente a crescer? Ajudou, assim, mas não fez uma diferença que você imaginasse que fosse assim, a gente explodiu. Como foi o caso, por exemplo, de novo, não sou um expert, mas eu percebi com uma certa distância, mas você deve se lembrar dessa mesma época ali, 12, 13, 14, que é quando estava o Anderson Silva, né, e outros atletas no UFC. Que o UFC deu aquele salto, claro que também tinha a Globo, né, ajudando e outros, né, toda uma outra onda. Tem o Anderson Silva... Mas ter um grande, né, o ícone, faz uma diferença enorme. Então o Doncic, o Giannis, né, porque é grego, faz uma diferença na Grécia? Faz. Por quê? Porque ele foi o melhor do mundo. Ele é um All-Star. O nosso Manu Ginóbili, né, argentino, fez uma diferença na Argentina? Fez. O cara foi sexto homem, foi campeão, foi medalha olímpica. E uma grande tristeza que eu tive, realmente, essa foi talvez a maior tristeza que eu tive como dirigente, mas também torcedor, né? Eu achava que ali, nas Olimpíadas, no Rio de Janeiro, 2016, a gente tinha muito talento. Né, a gente podia ter chegado, né, e foi por uma bola que a gente perdeu da Argentina que a gente não chegou um pouco mais longe. Talvez a medalha desse esse grande salto pra gente, porque a gente gosta da medalha. Esporte olímpico, a gente gosta da medalha, né? Outro né, momento muito interessante, simbólico, muitos anos atrás, a gente foi fazer uma ação em Saquarema com jogadores de vôlei. A gente levou 2 tabelas de basquete para eles brincarem lá, eles estavam se preparando, a seleção estava se preparando, indo o Bernardinho à frente. E aí tinha o Lucão, o Lucarelli, eu acho, o Bruninho. E quando eles estavam chegando, né, para fazer essa ação com a gente, eu percebi que eles todos estavam com um tênis, que era tênis de basquete, não era tênis de vôlei. Né? E falei, poxa, você tem altura, né? Por que você, na época, você nunca se interessou? Ele falou, o quê? Todo mundo aqui eles sabiam tudo da NBA. Fãs, assim, como sendo... O maior fã da NBA eram os caras, né, os atletas do vôlei. Por que eles não seguiram, né, escolheram o vôlei e não o basquete lá atrás? Essa geração deles, que eu tô falando dessa do Bruninho, anterior a que tá hoje, né? Uhum. Cresceu com aquela geração medalhista, né? E perceberam, muito provavelmente, o caminho pro sucesso... Porra, Jordan tá muito longe, a gente nunca vai chegar lá. Mas aqui, no Negrão, Marcelo, né? Enfim, aqueles outros caras todos daquela seleção, própria seleção anterior de prata, aqui a gente tem um caminho para o sucesso. Os caras jogam na Itália. Tem tem um futuro profissional, que é o que a gente está vendo hoje. Hoje a gente vê que tem muito mais atleta de base jogando basquete do que vôlei. Porque essa turma, acho que... E a facilidade hoje de você, né, de encontrar o conteúdo que naquela época não tinha, anos 90, você não tinha o que tem hoje. Você abre o YouTube, né, você tem imagens, você tem conteúdo de qualquer forma. Então, acho que isso hoje está ajudando muito a esses meninos e meninas altos, que têm o porte, não sei o quê, que estão ali na fase, né, pô, não deu pro futebol porque está muito grande. Para onde é que eu vou agora? Provavelmente escolher o basquete e não o vôlei. Estou falando desses atletas que podem ter um alto nível, né? Que tem altura, né? Que tem altura, muito pois altas. Que a gente... Você está dizendo basicamente que
se a gente tiver muitos brasileiros na NBA, é um fato logicamente positivo, mas se nenhum deles for um atleta que desponte, que seja uma estrela, que vença alguma coisa de grande relevância, pela nossa cultura de torcer para quem vence, não mexe tanto o ponteiro em termos de negócio. De negócio, vai mexer para o atleta, né? Então, por exemplo, o Anderson até hoje é uma pessoa incrível, faz muita coisa com a gente, foi campeão, né, da NBA, Leandrinho, Thiago Splitter, todos eles ajudaram a solidificar o que a gente tinha. Mas não posso dizer que o nosso grande contrato... Tipo, a Globo não chegou no ano seguinte e falou, vamos fechar agora pelo dobro porque tem um jogador brasileiro lá. Isso é o que eu estou falando. Assim como também perguntam muito para mim sobre o jogo, né? E aí, quando é que vai fazer o jogo no Brasil? Já fazem 10 anos que a gente não tem o jogo, então as pessoas falam, poxa, a NFL está fazendo o jogo, por que vocês não fazem também? Eu tenho que dar uma pequena corrigida e falar, não, nós fizemos, mas tem 10 anos realmente que a gente não fez. Porque quando você chega para um parceiro de mídia, de novo, a gente é muito mais uma empresa de mídia do que uma empresa esportiva, né? Quando a gente fala assim, Globo, Rede TV, Bandeirantes, Prime, vamos fazer um jogo no Brasil? Vocês ajudam, né? Ele fala, olha, fazer um jogo no Rio, São Paulo, ou fazer em Miami, pra gente é a mesma coisa, é o mesmo jogo. Então você não... É por outros aspectos que eu vou ter que fazer, que não vai ser por esse, entendeu? Porque assim, a mídia não tem essa importância. Então eu acho que a mesma lógica se dá assim, poxa, se um jogo no Brasil não faz essa importância toda, e é um trabalho enorme. E eu não sou uma empresa de marketing esportivo. O evento é incrível. Quando a gente faz NBA House, nossa, a gente adora e tudo. Mas assim, o trabalho da liga não está em vender ingresso. Entende? Eu tenho que segurar a turma, porque a turma gosta de fazer, eu também. Mas não é o nosso trabalho, a gente não vende ingresso. A NBA não vende ingresso. Quem vende ingresso são os times. Entende? A gente faz outra coisa. Né? A gente monta o circo, arruma as possibilidades, mas não é a gente está lá na ponta de fazer o próprio jogo, sai um pouco do nosso escopo. Não, e o que você está falando é perfeitamente compreensível, até se a gente traçar um paralelo, Portugal pode ter 50 jogadores profissionais jogando nas principais ligas europeias, mas é o Cristiano Ronaldo no Real Madrid ganhando tudo, fazendo gol de bicicleta, é ele que mexe o ponteiro do negócio. É ele que, eventualmente, numa negociação de direito de transmissão, a emissora vai considerar que, poxa, mas tem esse cara que é gigantesco e ele faz diferença. Não é necessariamente a quantidade de atletas. Então não é na NBA, é exatamente o que você falou. É uma lógica de esporte. Uma lógica de esporte. E antes da gente terminar, lá no começo eu tinha uma resposta que você estava dando, que você falou do parque da NBA, que você queria falar sobre ele. Eu falei, vamos retomar. Retomamos agora, então. Certo. O que é o parque da NBA? Então, o parque da NBA, assim como as lojas, é algo muito único para o nosso território, né? Para o Brasil, para o nosso fã. Né? Tem coisas que a gente consegue replicar. A gente falou pouco, talvez, da NBA House, mas é um case interessante, porque o nome NBA House a gente pegou emprestado de uma ação que a gente tinha feito nas Olimpíadas, em Londres. Mas era uma coisa muito corporativa. Era a NBA House, como tem em todas as Olimpíadas, né? As casas dos países, né? A nossa era uma casa muito pequena, que era basicamente um lugar com 3 sofás para a gente receber os nossos parceiros comerciais durante as Olimpíadas, né? Então, na NBA House. A gente pegou o conceito, o nome, que a gente achou um nome muito bom, e nas Olimpíadas do Rio a gente fez um negócio enorme. Né? E foi eleita a melhor casa das Olimpíadas, foi a casa da NBA House, a casa da NBA, e foi realmente uma ativação incrível. A gente falou, opa, tem um negócio aqui. A gente faz os jogos, né, a gente tinha feito já 3 jogos seguidos no Rio de Janeiro, a gente percebeu que a gente estava falando com as mesmas pessoas. E a nossa função principal é a gente aumentar a nossa base de fãs, né, para que no próximo, né, a gente seja mais relevante, né, e a gente continue crescendo na mídia e em outras áreas do nosso negócio. A gente falou, poxa, é muito legal fazer o jogo, mas é um trabalho danado, é um trabalho que não é nosso, né? É difícil ter alguém que tome o risco para fazer isso, sabe, que compre os direitos e vá fazer o jogo, é pesado. Então a gente que fazia e foram ótimos os jogos, mas assim, a gente falando com as mesmas pessoas. A gente viu ali durante a NBA House, não vou me lembrar agora, mas acho que foram talvez isso, 50, 60 mil pessoas que passaram pela casa, era gratuito. Né? Então as filas enormes que para o ego da pessoa que está fazendo aquilo é uma coisa muito legal, mas também com o meu outro chapéu de experiência do fã, não é tão bom me deixava aquilo, né? A gente falava para a pessoa que estava lá no fundo da fila, a gente falava, olha, a partir daqui, minha senhora, são 2 horas de fila. Não, vou ficar. São 2 horas. Né? Não, vou ficar.
Legal, mas, poxa, né? E a gente falou, poxa, tem alguma coisa aqui. A pessoa, né? As pessoas, os fãs querem, não é necessariamente o jogo, de novo, é pro super fã, mas sei lá, você brincar, né? Você interagir com a marca de forma diferente, tem um grande valor. Que outras marcas corporativas, porque a gente é uma marca, né? Mas a gente não é visto como uma... Eu falo isso que eu tenho um amigo eu pratico triatlon, conheço o Carlos Galvão, que é do Ironman, e acho que a NBA é uma marca maior, mas eu vejo quando eu praticava, né, o triatlon, as pessoas tatuam, né, a marca Ironman, com quem faz, né, às vezes, muitas pessoas que fazem, completam um Ironman, tatuam, né, a marca. E a marca do Ironman é como se fosse a marca da Nike, mas ela representa a comunidade, né? Ela representa uma coisa muito maior. Sim. Mesma coisa da NBA, né? Tem muita gente que tatua, né? A cara do Jordan, do Kobe Bryant, a taça da NBA, a marca da NBA, ela transcende, né? Uma marca comercial. A pessoa não vê isso como uma coisa assim, mas é uma marca comercial. Então foi dali que a gente... Te dou a minha experiência de NBA House. Eu fui no ano passado, foi a final do Dallas com mais alguém. E eu só lembro do Dallas por causa desse amigo que eu falei que é fã do Dallas. Eu como alguém que queria ver o jogo, eu fiquei um pouco frustrado, porque toda vez que a gente tá rolando o jogo, aí rolou alguma falta, qualquer pausa é um motivo para voltar e vamos fazer uma câmera da dança, agora vamos fazer uma câmera do beijo. É um excesso de entretenimento. Então aquilo me irritou um pouco. Porém, como alguém que cobre negócio e entende por que está sendo feito, eu sabia que aquilo não era para mim. A NBA House era para dar a experiência de NBA ao torcedor brasileiro, que vê pela televisão, que acompanha nas redes sociais, que tem os seus fãs, ídolos, etc. Mas que ele nunca sentiu aquilo, né? E aí a parte de ativação de patrocinadores, assim, muitos stands de patrocinadores com brincadeiras diferentes, um para você medir a sua altura, outro para você testar não sei o que lá. Cara, muito divertido. É um espaço assim para você... Não, como você falou, acho que essa frase, não é para ver o jogo. Para ver o jogo, talvez seja melhor ficar em casa. Mas para você sentir a NBA, a NBA House é incrível. Eu vou te falar mais. Essa primeira casa do que a gente fez nas Olimpíadas, você não assistia absolutamente nada. Porque a gente não podia transmitir, então não tinha nada. Era só realmente as ativações. Agora, com a qualidade que você viu na NBA House. A qualidade, a gente não mede esforços nem investimento. É tudo numa qualidade dos Estados Unidos. Você tem aqui, mesma coisa. A primeira que a gente fez tinha as televisões, era durante as finais, como uma desculpa para a gente ativar e celebrar o basquete durante as finais da NBA. E eram televisões desse tamanho, né, soltas pela casa, mas assim, sem volume. Era música, era uma balada, era uma night, né? E na hora que foi chegando no horário do jogo, a gente começou a ver as pessoas se perfilarem na frente da TV, cruzar os braços e ficar esperando o jogo. A gente falou, opa... Então não foi uma coisa... O que você está falando, entendeu? É o que aconteceu. A gente chegou agora no meio termo, porque a gente falou, gente, o pessoal veio para cá ver o jogo. Eu achando que... Agora dá para ver o jogo. Então, assim, abaixa o som, DJ, para a música, aumenta o som da televisão. E a gente falou, poxa, como é que pode? O pessoal... Porque até então não era pago, era convite. E a gente falou, temos um negócio aqui. E aí, depois de alguns anos, né, a gente começou a cobrar, né, o ingresso, porque aí começou a demanda também a ser enorme. E aí a gente viu, poxa, o pessoal que poderia estar em casa, no seu sofá, no conforto, vendo esse jogo, escolhe estar aqui para celebrar o jogo ao lado de outra pessoa. No ano que a gente teve o Toronto Raptors, campeão em 2019, eu falei, ih, gente, vai ser difícil vender ingresso. Ninguém aqui vai ser Toronto. O que pareceu de torcedor do Toronto Raptors lá, todo mundo de camisa? Quer dizer, então o cara, esse meio termo. A gente tem gente que realmente, o cara que não quer a tranquilidade tem que ficar em casa. Não é o lugar para você ir. Agora, se você quer, né, um pouco da bagunça e tá assistindo o jogo, porque, né, você tá lá escutando a transmissão, né, do jogo em pé, não sei o que. É isso, 3.000, 4.000 pessoas juntas assistindo um jogo. E deu para ver o jogo. E daí... Sendo sincero, deu para ver. É que tinha interrupções em momentos... Assim, vai ter o replay. Na hora do replay que a gente tá acostumado a... Puta, deixa eu ver de novo esse lance. Aí parava para fazer alguma ativação. Beleza. Mas a importância da casa... sim, para aquelas pessoas que estão lá, as 4.000 pessoas por noite que a gente coloca e tudo mais, mas muito mais de ser uma coisa parecida com o que a Fórmula 1 é durante uma semana de São Paulo, que todo mundo só fala daquilo. Parado ali. 20 dias na cidade de São Paulo, faz parte do calendário, a gente quer ser o que se fala da cidade.
Independente de você ir ou não ir, você ser aquilo. Não, e no sofá da minha casa eu não encontro o Andreas Kisser, que eu encontrei lá, inclusive. Então tem esses fatores, assim. Tudo isso torna... Eu não vou esquecer, entendeu? Esse ano o Yamal foi lá. Sim. Quer dizer, a gente não pagou para ele lá. Ele quis ir, né? Ele fã da NBA, que esse é outro aspecto muito grande. Quando a gente fez o primeiro encontro do Neymar com, na época, o Steph Curry e o Anderson numa final, né? E o Neymar, eu me lembro disso, ele já era grande, era Barcelona, estava enorme, não era, estava começando. Ele ficou 2 horas para esperando, a gente falava assim, Neymar, senta ali na sala, não sei o que. Ele, não, eu sei como é que é, eu vou esperar aqui os caras, não sei o que. E quando abriu o vestiário, ele foi falar com os caras, chorou, o outro se emocionou também. Esse foi o vídeo, para você entender, né, a força do que é uma coisa maior realmente do que o esporte, né? Esse vídeo do Neymar se encontrando com o Steph Curry pela primeira vez foi o vídeo mais assistido daquela final, mais do que o bloqueio que o LeBron James, ou a enterrada que o LeBron James deu, né, no último lance do jogo, entendeu? Porque você junta essas tribos diferentes, né, numa coisa só, né? Mas aí entrando para o negócio Uma vez que a NBA House se consolidou, onde entra o parque? Pois é, aí a gente viu também que a loja, a gente tem uma loja enorme dentro da NBA House, né, e a gente entendeu que a própria loja também faz parte do entretenimento, faz parte realmente da experiência. Que essa palavra é tão... Eu tento não usá-la. Ela é meio batida, mas ela é tão batida, eu confirmo, né? porque eu gastei um tempo na loja, pois é. Inclusive me assustando com alguns preços ali, porque tinha camisa de R$1.500, que eu falei, cara, eu não sou esse torcedor. Mas é isso, quer dizer, eu acho que muitos futebol, fico até com pena de bater tanto no futebol, mas outros esportes também. Eu sinto que eles dão muito pouca importância porque eles veem isso como uma questão de PNL, sabe? Porra, será que a operação se paga, né? De a gente botar uma loja? Cara, a loja é parte da experiência do fã. Você vai pagar para botar uma bandeira, você vai pagar para botar um piso melhor. Muda um pouco o seu olhar, sabe? Porque é isso, porque a pessoa vai lá e aquilo faz parte, entendeu? Você vê a marca, de usar a marca, de estar, né? Enfim. E aí a gente vendo isso, a gente falou, temos aqui um caminho também, né, no Brasil, que pode ser diferente de outros lugares. E a gente entrou para essa parte das lojas. E aí encontramos um parceiro lá na frente que quis fazer esse parque conosco lá em Gramado. Por que Gramado? Gramado, a gente não está no Brasil inteiro. A gente tenta o máximo possível, com 35 lojas, não me lembro agora o número de estados, mas está no Nordeste, está no Sul, está no Centro-Oeste, está no Norte. Mas a gente não está em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente entendeu que em Gramado, realmente, ter uma estrutura lá que está lá permanente, né, de uma atração permanente da NBA, num lugar onde já tem essa cultura e que recebe turistas, né, e pessoas do mundo inteiro, mas particularmente do Brasil, né, onde você tá todo mundo lá. Então a gente já fez esse levantamento ano passado, acho que foram 2.200 cidades, que a gente sabe quem está entrando, né, e foram pessoas de 2.200 cidades. Como que a gente conseguiria atingir tudo, né, tanta gente com a nossa marca assim presencial? Seria muito difícil. E o nosso Deputy Commissioner, né, que é como se fosse o vice-CEO da NBA, que é o meu chefe, ele veio aqui há pouco tempo, tem alguns meses, e a gente levou ele lá. Porque uma coisa é você mostrar em vídeo, em PowerPoint, né, foto, bonito, lindo, legal. Quando ele viu aquilo, ele ficou impressionado. Ele falou, nossa, a gente deveria ter 3, 4, 5 desses na China, no mundo. Como é que só tem isso aqui? Né, porque é um negócio realmente muito impactante. São 3 ou 4 andares, ativação no ano inteiro, a pessoa fica lá 2h30, pelo menos, né? Tem restaurante. É o único lugar no mundo onde a gente tem permanente os mascotes da NBA. Quer dizer, obviamente não é o mascote, a fantasia, né, é igual, é feita lá pelos times, a gente usa ela e os mascotes são treinados pelos times da NBA. Então fazem as mesmas coisas, dança, não sei o quê, né, interagem da mesma forma. E tem sido um grande sucesso, né? Então é uma coisa muito única, né? De você, de novo, para aquele aspecto que eu comecei falando, né? A pessoa vai em Gramado e fala, nossa, né? Tem a NASA, tem a Mônica, tem a NBA. Pô, né? Que coisa incrível, né? Então você não sabe, né, o número de pessoas que vêm comentar comigo, eu tô aqui no parque da NBA, é muito forte, entendeu? Para, de novo, muito a legal. Presença da marca e como a gente está presente no dia a dia dos nossos fãs, dos torcedores ou dos fãs. Muito bom. Entender a estratégia da NBA, como é que funciona essa operação. Acho que em pouco mais de 1 hora a gente conseguiu matar
Maravilha, todos obrigado. os assuntos que eu tinha em mente. Obrigado por atender o convite. Até vocês citaram que tem um estúdio da NBA aqui Sim, perto, em São Paulo. Eu poderia ter gravado lá, mas eu insisti para ser aqui por causa da nossa ambientação. Então, obrigado por ter vindo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, foi ótimo. Obrigado pelo espaço sempre. E estamos aí no que precisar. Muito bem, a gente termina por aqui. Se você quiser saber mais sobre os negócios do basquete, sportinsider.com.br, coloca seu e-mail ali para receber a newsletter. E eu posso dizer que tem conteúdo frequente, porque como eu citei aqui, a gente tem o Daniel Endebo escrevendo sobre basquete, ele é um grande fã e ele é o nosso setorista de basquete. Então tem muito conteúdo para a gente falar de negócio, não só do que acontece nas quadras. E não deixe, se você está assistindo a esse vídeo no YouTube, de se inscrever, deixar o joinha, o comentário, dizer o que você achou. Se você estiver na televisão, apenas bata palmas. Obrigado pela sua audiência, a gente fica por aqui. Tchau!